backhand. So anytime you stop me, you want your rock now. Meus irmãos, aqui nesta tarde de hoje, Deusa Barros com vocês. Eu quero saudar todos vocês com a santa paz de Deus, que Deus esteja nas nossas vidas, que Deus esteja operando nos corações de cada um de vós. Então, meus amores, meus irmãos, meus amados, aqui eu vou contar um pequeno testemunho para vocês. Louvado seja Deus. Eu quero falar para vocês, meus irmãos, que eu tenho uma casa em São Paulo e ali, louvado seja Deus, aquela casa, eu fiquei devendo uma conta no banco e eu não tinha como pagar jamais, pois eu passei por uma fase muito difícil, eu não tinha como pagar aquela casa. E aí, aquela casa eu tinha empeorado no banco. E a dívida foi aumentando, foi só aumentando. Quando foi um dia, a minha filha que estava eu já estava morando aqui no interior, e a minha filha que estava lá em São Paulo, morando nessa casa, ela ligou para mim imediato e disse: mãe, a senhora não sabe o que aconteceu. Ligaram para mim do banco, mãe, e a senhora tem até hoje, mãe, para ir quitar aquela conta do banco, porque se a senhora não for, mãe, eles dizem que vão tomar sua casa. E ali, meus irmãos, eu fiquei muito triste, muito preocupada. Eu falei: Senhor, isso não pode estar acontecendo. E fiquei, como se diz o outro, eu fiquei nervosa. Ali comecei, como era que eu ia ter aquela conta, meus irmãos, estava em 38 mil reais. Eu teria que quitar, eu só tinha aquele dia para quitar aquela conta. E eu fui e falei para ela: filha, como é que a mãe vai arrumar o dinheiro? A mãe não tem condições, a mãe está desempregada. E ali ela falou: mãe, pelo amor de Deus, a senhora faça alguma coisa, Deus tem feito tanta obra na vida da senhora, mãe. Não é essa que Deus vai deixar de fazer. E ali a única coisa que eu fiz foi dobrar o meu joelho. E ali eu dobrei o meu joelho, coloquei o véu na minha cabeça e chorei grandemente. Ali eu chorei, meus irmãos, para vocês terem uma ideia. Eu dobrei ali meu joelho, eu molhei todo o meu véu, as pontas do meu véu, eu molhei a minha blusa de tanto chorar. Ali eu me deleitei na presença de Deus e comecei a dizer para ele: Senhor, tem misericórdia. Jesus, tem misericórdia, faça um milagre. E ali o último dia que o banco tinha dado era aquele dia. E ali, louvado seja Deus, a minha filha ligou para mim, era mais ou menos umas 10 horas, 10 e meia, 11 horas da manhã. E ali eu dobrei meu joelho, me humilhei, chorei amargamente. Eu sei que eu toquei no sentimento de Deus, como diz a palavra de Deus. E ali eu disse para o Senhor: Jesus, socorre-me nesse momento, Senhor. Eu não tenho condições, mas o Senhor é minha condição. Tu tem poder de entrar, Senhor, ali no computador. Tu tem poder de entrar no arquivo do banco. Tu tem poder de fazer o milagre. Louvado seja Deus, aleluia. E aí eu me levantei ali muito triste, muito preocupada. Aquela casa, meus irmãos, era casa de muitos anos, foi de muito suor que eu tinha lutado ali para me construir, para me comprar aquela casa, aquela casa e depois continuar a construção. Eu mais meu esposo, nós trabalhamos duramente para nós levantar aquela casa daquele jeito. E ali, como eu estava dizendo para vocês, foi mais ou menos 10 e meia, 11 horas que a minha filha tinha ligado. Depois eu me levantei, da oração. Mas eu tinha certeza que Deus, Ele já tinha tomado uma providência. Porque, meus amados, há momento que nós dobramos nossos joelhos, que nós sentimos que o Senhor recebeu a nossa oração. Também como há momento que você dobra seu joelho e fala, mas ali não subiu do teto, não subiu do teto. Ficou no teto e não subiu mais. Mas naquele dia eu tinha certeza que a minha oração tinha chegado até o trono de Deus. E ali eu fiz o almoço, me troquei e fui correndo ali no banco. Cheguei ali no banco, a minha irmã, ela já tinha mandado para mim, bem antes dela falar isso, ela já tinha mandado o valor da conta do banco para mim. Mas aí, como eu não tinha condições de pagar, eu também não tomei nenhuma providência. Mas nesse dia que o banco ligou lá, dizendo que eu só tinha aquele dia, que senão eles iam tomar minha casa. E ali, meus irmãos, meus amados, que estão me ouvindo, nesta tarde de hoje, ali eu fui, até o banco. Quando eu cheguei lá no banco,
Eu levei aquela carta de cobrança lá da minha casa que eu tenho em São Paulo. E quando cheguei lá na gerente, eu mostrei aquela carta. E ela disse, tudo bem. Me dá esse papel, tudo bem, eu vou ver aqui para a senhora. E para minha surpresa, meus amados, louvado seja Deus, aleluia. Deus, Ele é maravilhoso. E quando eu cheguei lá, aquela mulher foi e disse assim, não, dona Deusimar, a senhora aqui no banco, a senhora não está devendo nada. Eu digo, como assim não estou devendo nada? Vocês ligaram, o banco lá de São Paulo ligou. Meus amados, isso era o banco do Itaú. Eu digo, você ligou lá para minha filha hoje e disse que eu tinha só até hoje para quitar essa dívida e que senão vocês iriam tomar a casa. Aí, meus amados, ela falou assim, olha, dona Deusimar, vocês desculpa se isso aconteceu foi algum engano. Porque aqui nós já puxamos, nós estamos vendo aqui o endereço da sua casa e tudo. A senhora não deve nada aqui no banco. E quando ele disse aquilo, meus amados, quando aquela mulher disse aquilo, ali, oh, glória a Deus, os meus olhos se encheu de lágrimas naquele momento. E eu dei um glória a Deus. Ali estava cheio de gente, mas eu não senti vergonha de glorificar a Deus. Eu dei um glória a Deus e disse, ô Senhor, muito obrigado, porque eu sei que o Senhor viu minha oração. Porque no momento, Senhor, que eu te pedi para o Senhor entrar aqui nos computadores do banco, o Senhor entrou e o Senhor fez uma obra. E ali aquela mulher olhou para mim, deu aquela risadinha, ela não estava entendendo nada. Quando eu cheguei em casa, meus irmãos, muito feliz, eu dobrei o meu joelho novamente. E ali foi para agradecer o Senhor. Eu digo, Senhor, muito obrigado. Obrigado por tudo, Senhor, que tu tem feito. Porque tu é maravilhoso, Senhor. Imediatamente eu liguei para minha filha e contei a obra que o Senhor tinha feito. E ali a minha filha começou a pular, começou a dar glória a Deus, glorificar a Deus. E ela disse, mãe, eu sabia, mãe, Deus já te deu tanta coisa. Eu sabia que essa não ia ser diferente. Porque tudo que a senhora pede para Deus, mãe, Deus lhe dá. E aqui, meus amados, eu estou contando essa obra para vocês. Porque Deus, Ele é maravilhoso. O nosso Deus, Ele é um Deus tremendo. Ele, quando, louvado seja Deus, nós se colocamos na presença de Deus, quando nós se deleitamos diante deles, quando nós derramamos a nossa lágrima e suplicamos, o Senhor Ele vem ao nosso encontro e nos dá a vitória. Eu fui privilegiada por essa obra que o Senhor fez comigo e até o dia de hoje, meus irmãos, a minha casa estará de pé, sem nenhuma dívida, porque Deus, Ele foi maravilhoso. Eu creio que Deus entrou ali no arquivo do banco, como eu pedi para Ele entrar. O Senhor entrou ali nos computadores e aquele papel que estava com saldo devedor, o Senhor, Ele apagou aquele saldo devedor. Eu não sei como, mas o Senhor tem a sua maneira de trabalhar. E é essa obra, meus irmãos, que eu tinha aqui para contar para vocês. E quero dizer para vocês, não importa, Deus, não importa o tamanho da tua causa. Nada para Deus é grande. Nada para Deus é impossível. Então, para Deus operar, não é coisa grande nem coisa pequena. Deus opera do mesmo jeito, tá bom, meus irmãos? E aqui, meus amados irmãos, meus queridos irmãos, eu quero me despedir de vocês e quero dizer para vocês, meus irmãos, meus amados em Cristo, não coloca a dificuldade no teu problema. Não coloca uma montanha diante do teu problema, mas coloca somente a tua fé. Coloca a tua fé em prática. Peça a Deus, porque Deus, Ele é capaz, Ele faz qualquer coisa por mim e por você. Mas a minha causa é muito maior. Não tem causa grande para Deus. É como eu digo para vocês, Deus, Ele só quer ouvir o teu clamor, mas só que Ele quer que você toque nas suas vestes, no seu sentimento. Porque aquela mulher que eu estava ali, a condenada à morte, com aquele fluxo de sangue, ela gastou toda a sua fortuna, assim diz a palavra de Deus. E ela ali, louvado seja Deus, ela começou a ver que o seu dinheiro não valia de nada. Mas sim que Deus,
Ele sim poderia fazer algo. E ali, quando ela tocou nas vestes de Jesus, aquela mulher não se portou com aquela multidão que estava do lado de Jesus, seguindo Jesus. A multidão toda mandava ela se calar, mas não. Ela continuava gritando, Jesus, filho de Davi. Ela continuava gritando, mestre. E ali, ela chegou até Jesus, ela foi abrindo caminho ali no meio daquela multidão. E ali aquela mulher, ela só bastou somente ela ter tocado nas vestes de Jesus, ela foi curada. Era 12 anos, não era um ano, não era 2 anos, era 12 anos que ela padecia com aquele fluxo de sangue. E Deus, Ele só queria somente ver a sua fé. Só precisou ela tocar e ela foi curada. Então é isso que eu quero dizer para vocês nessa tarde de hoje. Não existe problema que nosso Deus não possa fazer, tá bom, meus amores, meus irmãos em Cristo Jesus. E aqui eu quero me despedir de vocês com a santa paz de Deus. E que todos vocês que estão me ouvindo, independente de ser crente ou não, Deus, Ele está disposto a fazer algo por você. Deus, Ele está disposto a te dar vitória. Ele está disposto a ganhar qualquer causa, para que você possa ser feliz e se alegrar na presença dele, tá bom, meus irmãos? E a paz de Deus e que Deus abençoe a todos nós.